Vamos estudar hoje o capítulo 9 de Igeret HaTeshuvah, da quarta parte do Tânia, a carta para o arrependimento. E esse capítulo versa sobre Teshuvah Ilá, a Teshuvah superior, Teshuvah em nível superior, conforme descrito e mencionado no Zohar. E apenas lembrando, introduzindo que no capítulo anterior, no final do capítulo anterior, o Alter Rebbe nos trouxe uma passagem, uma citação do Zohar, na qual se diz que Teshuvah Ilá, Teshuvah a nível superior, que consiste em fazer retornar a chamada letra Rei superior, que é a primeira letra Rei do tetragrama, ela é chamada de Rei superior, restituí-la ao seu devido lugar, e a letra Rei superior, a letra Rei inicial do tetragrama, ela indica o atributo divino de Binah, de compreensão, de entendimento. Por isso, nós falamos que essa Teshuvah a nível superior, ela se manifesta, se expressa através de entendimento e compreensão no estudo da Torá, de dedicação intensa no estudo da Torá, com amor e temor a Deus, imbuído dos sentimentos sublimes de amor e temor a Deus. E o Zohar explicou que esse é o significado, inclusive, da palavra Binah em hebraico, que pode ser dividida ao meio, formando Ben Yud Kei, filho. Ou seja, que Binah é chamada como a mãe, e da mãe se derivam os filhos, cada um dos filhos, filho de Yud Kei, ou seja, o que é derivado da Sefirah de Yud, Chokhmah e de Rei Binah, da sabedoria e entendimento, da compreensão e aprofundamento na ideia da grandeza de Deus, no estudo da Torá, etc. Disso se deriva os filhos seriam aqui os sentimentos de amor e temor a Deus, Binah, Ben Yud Kei, esse seria o filho gerado pelo entendimento e compreensão da grandeza de Deus. E isso está associado com Teshuvah superior. Teshuvah a nível superior consiste em estudar Torá com alta consciência da santidade da Torá, com anulação do indivíduo perante a divindade presente na Torá, sabendo que a Torá é a sabedoria e vontade divina, e que esse estudo seja imbuído de sentimentos sublimes de amor e temor a Deus. Agora, no capítulo 9, o Alter Rebbe elabora mais essa ideia e vai nos explicar alguns pontos que aparentemente necessitam de esclarecimento nessa citação do Zohar. Quando nós falamos que o Zohar explica que a palavra, o termo hebraico Binah, significa Ben Yud Kei, Ben seria filho, como o derivado, aquilo que é derivado do Yud Kei. Yud Kei são as duas sefirot de cunho intelectual, e que nós falamos que delas se derivam os sentimentos e as emoções, o plano emocional, que é gerado, estimulado pelo intelectual. Então ele nos explicou que o temor e amor a Deus derivados especialmente de Binah, então eles estão associados ao próprio termo Binah, na palavra hebraica, Binah, Ben Yud Kei, Ben, aqui o filho, aquilo que é o resultado, o derivado dessa fusão de Yud Kei, de Chokhmah com Binah, e particularmente de Binah, está indicado no próprio termo Binah. E ele vai nos explicar, uma vez que os sentimentos já são emoções, né? Então, aparentemente, no próprio tetragrama, talvez fosse mais apropriado associá-los à letra Vav, que a letra Vav indica os 6 tipos de atributos emocionais. Mas aqui não, ele nos diz que eles estão insinuados na própria letra Rei. A letra Rei indica Binah, que é um atributo, uma força intelectual, mas mesmo assim ele inclui aqui as emoções dentro do atributo intelectual de Binah. Também na sequência do capítulo ele nos diz que aquilo que está escrito no Zohar, que Teshuvah Ilá, Teshuvah superior, consiste em dedicar-se à Torá, ocupar-se do estudo da Torá com amor e temor, imbuído de amor e temor. Mas é interessante que aqui ele nos frisa o Zohar, e isso o Alter Rebbe vai nos explicar, que Teshuvah Ilá, Teshuvah a nível superior, não consiste apenas em despertar dentro de si amor e temor intensos a Deus.
Ele nos fala que Teshuvah lá consiste em dedicar-se à Torá com amor e temor. Por que amor e temor a Deus apenas e tão somente não são suficientes, não bastam? Por que é necessário dedicar-se ao estudo da Torá para produzir essa Teshuvah lá, esse retorno superior, para recuperar o nível original da alma antes de ter se incorporado? Isso ele vai nos explicar aqui nesse capítulo 9. Então, nas palavras do Alter Rebbe, o biur ha'inyan, כמו שכתוב בזוהר הקדוש בתיקונים בכמה מקומות, דבינה היא תשובה עילה, והאם רובצת על האפרוחים וכולי. Nos diz que nós vamos esclarecer mais nesse capítulo o conceito de teshuvah superior, com base no que está escrito no Sagrado Zohar, em adendos e no Tikunei Zohar em vários lugares, aquilo que nós já mencionamos anteriormente, que Binah é teshuvah superior. Isso nós entendemos porque Binah está associada com a letra Rei inicial do tetragrama, que é chamada de Rei superior. Portanto, quando ela é restituída ao seu devido lugar, ao seu devido estado original e ideal, então essa teshuvah superior está associada com Binah, e Binah é chamada no Zohar a mãe acocorada sobre os passarinhos, na linguagem bíblica em Deuteronômio 22:6, quando se vê a mãe perto dos filhotes dos pintinhos. Então se fala que a mãe se encontra acocorada sobre os passarinhos, ou seja, ela é a mãe, e esses passarinhos são os filhos, e ela está próxima, ela, quer dizer, se percebe, fica claro, evidente que ela é a mãe, porque ela está acocorada sobre os passarinhos. Então ele nos diz que isso que o Zohar nos fala, que teshuvah ilá, teshuvah superior, está relacionada com o nível de Binah, e não que é um poder intelectual, e não com as emoções, com os sentimentos, mas amor e temor, que também aqui são mencionados por tabela e associados com Binah. Não é? Binah seria como a mãe dos filhotes, é a mãe acocorada nos passarinhos, não é? Mas ele nos diz que teshuvah lá está relacionado com Binah. Ele não enfatiza aqui os sentimentos per si só, mas sim Binah que gera os sentimentos. Não é? Então ele nos diz, existe esse conceito, o que essa metáfora está querendo nos transmitir, nos indicar? Existe esse conceito quando nós falamos que a mãe está acocorada sobre os passarinhos, que a mãe está bem próxima dos filhotes, né? Ou seja, a mãe aqui simbolizando o poder de Binah, o poder de entendimento e de compreensão, que gera emoções e gera sentimentos. Ou seja, existem emoções e sentimentos presentes na pessoa onde não se percebe nelas o vínculo com alguma ideia racional ou intelectual que deu vazão a essas emoções, que gerou ou estimulou essas emoções. Às vezes as emoções, elas estão presentes, aparentemente desvinculadas de qualquer fonte, de qualquer origem racional e intelectual. Mas existem emoções onde nelas é perceptível o motivo e a razão, a lógica, o racional que há por trás dessa emoção, desse sentimento, ou seja, um grande motivo e razão para que esse sentimento e essa emoção sejam tão fortes e tão intensos. E ele nos diz que esse segundo tipo de emoção, que está vinculado e permanece vinculado ao intelecto, ao racional que o gerou e motivou, esse tipo de emoção é aquilo que está indicado, insinuado, de acordo com o Zohar, na palavra Binah, que significa literalmente entendimento e compreensão, e que o Zohar dividiu ao meio, dizendo Ben Yudkei, filho de Yudkei, ou seja, que há um sentimento que é perceptível, que ele é filho, que ele está claramente evidente, que ele é derivado de Yud-Kei, que são os poderes intelectuais Yud-Chokhmah, e principalmente Rei Binah, que é a compreensão e o entendimento, que é como a mãe dos filhotes, que é aquela que gera os sentimentos. Então aqui o Alter Rebbe nos enfatiza que o Zohar está querendo
sublinhar, está querendo nos enfatizar que aqui Dechilu, Rechimu, temor e amor a Deus se refere a sentimentos que estão vinculados de forma perceptível a conexão deles com o intelecto que os gerou, e nós já vamos ver qual o significado e qual a importância disso. דהיינו שעל ידי שמתבונן בגדולת השם בהעמקת הדעת ומוליד מרוח בינתו דחילו רחימו שכליים ובטוב טעם ודעת כעניין שנאמר לאהבה את השם אלוקיך משום כי הוא חייך וכולי ולא די לו באהבה טבעית המסותרת לבד וכולי. Então, explica o Alter Rebbe que isso significa que a consciência da tshuva superior, que nós falamos que a tshuva superior está associada a Binah, estudo da Torá, a compreensão e entendimento do estudo da Torá, e isso tem como resultado que, por meio da contemplação na grandeza de Deus, a pessoa usar a sua compreensão, seu entendimento para contemplar na grandeza de Deus, com pensamento profundo, o que vai acontecer como resultado disso? Sua faculdade de Binah, a faculdade de Binah da pessoa faz nascer um novo âmago emocional de amor e temor a Deus, gerados intelectualmente, com bom discernimento e dat. Ou seja, aqui fica patente, fica claro que esses sentimentos foram derivados, foram extraídos em consequência da meditação contemplativa e intelectual. Disso fala o versículo, por exemplo, a isso se refere, nos diz o Alter Rebbe, o versículo na Torá, em Deuteronômio 30:20, que fala em amar Deus, teu Deus, porque Ele é a tua vida. A pessoa pode tentar despertar dentro de si amor a Deus, né? Mas aqui ele nos dá, a própria Torá nos dá um motivo e uma razão clara, um motivo até racional, uma lógica porque devemos amar a Deus, porque Ele é a tua vida, Ele é a fonte da tua vitalidade, Ele é a fonte da tua energia, você só existe por causa dEle, Ele é a tua vida. Nos fala que quando uma pessoa está imbuída de um sentimento, mas não é um sentimento que cai, que vem do vazio, assim, que vem à toa, mas não, que ele tem sustentação, ele tem bases firmes, está apoiado em motivos lógicos, também em motivos racionais, em motivos claros que conduzem a essa emoção e sentimento. Isso torna o sentimento mais intenso, mais forte, mais sólido. Como ele nos diz, aqui no caso, não lhe bastará o amor a Deus natural, latente em seu coração. Será mesmo quem se recorda daquilo que nós já estudamos na primeira parte do Tânia, no Likutei Amarim, Sefer Shel Beinonim, quando ele nos explicou lá que todo Yehudi possui dentro de si um amor latente a Deus, que isso é algo inato, algo natural, mesmo que a pessoa não tenha se esforçado para gerar esse sentimento, mesmo que a pessoa não tenha meditado, não tenha refletido, mesmo que a pessoa esteja distante de Deus espiritualmente falando, etc. Mas ele possui esse sentimento. E o trabalho da pessoa é despertá-lo, é fazer esse sentimento vir à tona, fazer com que ele se manifeste, não fique só latente no potencial, mas se manifeste e se expresse na prática. Mas esse sentimento, que é chamado de Ahavá Mesuteret, o amor oculto, inerente na pessoa, não é algo que foi gerado pela sua meditação, pelo seu pensamento, pela sua contemplação. Era um sentimento natural, espontâneo, intrínseco que já estava na pessoa. Mas aqui o Alter Rebbe está nos enfatizando a importância de um sentimento ser gerado e derivado do pensamento da pessoa, do entendimento e compreensão dela na grandeza de Deus, na sua meditação, na sua contemplação da grandeza de Deus, que então esse sentimento é de um nível completamente distinto, é de uma outra categoria. E essa é a vantagem do sentimento que está... Isso significa a mãe acocorada aos filhotes, aos passarinhos, né? Ou a mãe que está próxima dos filhos, ou seja, a Sefirá de Binah, um tipo de sentimento que se percebe de forma evidente que ele é derivado de Binah, da compreensão e entendimento que a pessoa teve
esse entendimento gerou o sentimento, e fica comprovado e evidente, fica claro mesmo na hora que se manifesta mais a emoção, que essa é uma emoção derivada da contemplação da pessoa, do entendimento da pessoa e assim por diante. E não só no caso do amor, mas também ele nos diz: "Vechen beira vafachad obusha vechulei knoda." Azai nikreta emrovetzet alefrochim vechulei. O mesmo se aplica ao temor reverencial, medo ou vergonha de Deus, como é sabido. Isso nós também estudamos na primeira parte do Tânia, no capítulo 41, etc. Então ele nos diz, quando isso ocorre, então um novo âmago emocional, criado a partir de Biná, do entendimento, da compreensão, da meditação, da contemplação, se chama a mãe acocorada sobre os passarinhos, entre aspas, ou seja, essa metáfora. Então, no caso, por exemplo, ele vai nos dizer, quando a meditação, em outras palavras, a meditação não é apenas, aqui ele está nos enfatizando, a meditação, porque existe uma lei de causa e efeito. Então, aqui, o entendimento gera o sentimento. O pensamento desperta o sentimento, a emoção, uma lei de causa e efeito, o resultado. Mas aqui ele nos diz que a meditação contemplativa, o entendimento que a pessoa tem, não é apenas um meio para trazer à tona, despertar amor e temor. Na realidade, o que ele está nos dizendo é que aqui a meditação, o investimento intelectual, quando a pessoa se concentra nesse assunto, isso desperta uma emoção de outra qualidade, de outro naipe. Ou seja, nas próprias emoções e sentimentos se percebe há um lastro, há uma consistência, um lastro até lógico, intelectual, racional. Ou seja, isso tem uma razão de ser, tem um motivo, tem um significado. Né? Isso ele nos diz que ocorre quando Biná, quando o entendimento e compreensão são acionados, estão presentes nas midot, nas emoções, né? Algo que as emoções por si só não possuem, não têm. Por isso ele nos diz, mesmo que fosse possível gerar sentimentos para Deus, para com Deus, de forma natural e espontânea, sem passar pelo intelecto, e isso é possível conforme nós vimos na primeira parte do Tânia, ou seja, mesmo aquela pessoa que não tem tanta cabeça para meditar, refletir, nós falamos desse amor inerente, desse amor natural, só que está oculto dentro de cada um de nós. Então, uma pessoa, mesmo sem entendimento e compreensão, eventualmente ele pode despertar sentimentos para Deus, para com Deus, despertar esse amor e também, eventualmente, o temor. Porém, aqui enfatiza o Alter Rebbe que vai estar faltando alguma coisa. Ou seja, essa qualidade especial, essa virtude especial que existe no sentimento, que tem esse lastro, essa cobertura também de significado, de razão de ser, de motivo, que fortalece e consolida o sentimento, tornando ele mais intenso. Então isso vai faltar quando o sentimento foi gerado, foi estimulado sem esse lado intelectual, sem esse lado da meditação, sem o lado do entendimento, da compreensão de Biná. Enquanto que algo que veio, como diz na Torá, ame a Deus porque Ele é a tua vida, algo que veio da conscientização, do entendimento da pessoa, torna o sentimento mais forte e mais intenso. Isso que enfatiza o versículo na Torá, não só ame a Deus, mas ame a Deus com consciência, consciente de que Ele é a tua vida, entenda isso, reflita sobre isso, fique imbuído disso e desperte então um sentimento de amor intenso, sabendo que Deus é a tua vida. Em outras palavras, a Torá não está nos dando apenas uma dica e um conselho como chegar ao amor a Deus, como despertar o amor a Deus, mas na verdade a Torá está nos dizendo que tipo de amor, que qualidade de amor nós devemos gerar, um amor consistente, um amor com conteúdo, com razão de ser, consciente de que Deus é a nossa vida. E a mesma coisa também em relação ao temor a Deus. Então, ele nos diz aqui que é diferente quando a pessoa sente um temor, ou reverência, ou vergonha, sabendo do motivo e da razão disso.
Por isso os livros explicam que há uma diferença, por exemplo, do temor que a pessoa sente diante de um rei que tem o poder de vida e morte, a pessoa está perfilada, prostrada diante do rei, o medo, o temor que ele sente, é diferente do medo reverencial que a pessoa sente quando ele está diante de um grande sábio e erudito. Por quê? Porque aqui a pessoa também, mas aqui a pessoa pensa e diz, puxa, eu sou insignificante diante dessa pessoa tão grande, ou seja, um grande tzadik, não é? Uma pessoa tão elevada. Então, aqui o tipo de reverência, não é? Que aqui uma pessoa se sente, ele tem tanta admiração e sabe que o outro é tão sábio, tão erudito, que ele é tão insignificante a partir dele. Não é? Então, isso pode ser medo, temor, ou reverência, e tanto diante do rei como diante do sábio erudito ou do tzadik. Mas são tipos de temor diferentes. Por quê? Porque o motivo, a razão que leva um ou outro do rei, ele tem medo porque ele pode condená-lo se ele falhar diante dele. Mas o tipo de temor e reverência que ele tem diante do sábio, do tzadik, é de outro tipo, porque a meditação, o racional que leva esse sentimento é distinto. E daqui nós vemos como o próprio racional ele influi no tipo de sentimento ou emoção que vai ser gerado. Por isso também ele nos explica que Teshuvah Ilá está relacionado com Binah, e Binah que é associado a Ben Yutkei, ou seja, mesmo quando o Zohar se refere a sentimentos de amor e temor a Deus, ele associa isso não com a letra Vav do tetragrama, que está mais ligada às emoções, mas sim a letra Rei inicial, que está ligada a Binah, como querendo nos dizer que a pessoa tem que gerar sentimentos sublimes a Deus de amor e temor, baseados na sua biná, na sua compreensão, no seu entendimento, através de contemplação e meditação sobre a grandeza divina, fazendo que essa consciência esteja presente de forma evidente e continua vinculada nos sentimentos que a pessoa gerar. Ou seja, mesmo quando ele gerar os sentimentos, der vazão aos sentimentos de amor e de temor, mas vai estar claro e perceptível que eles são sentimentos frutos de Binah, derivados e ligados e continuam ligados à compreensão, ao entendimento, a letra Rei do tetragrama, que é a Sefirah de Binah. A partir de agora, no capítulo, o Alter Rebbe, ele passa a nos explicar que Teshuvah Ilá, Teshuvah superior, não consiste apenas em cultivar esses sentimentos sublimes em relação a Deus, de amor e de temor. E como nós falamos, não só os sentimentos, mas os sentimentos inspirados nos pensamentos e que a compreensão e entendimento estão presentes nesses sentimentos. Mas, na verdade, ele usou, enfatiza que se trata de se ocupar com a Torá, de estudar Torá com amor e temor. Ou seja, aqui o objetivo vai se chegar a Teshuvah Ilá não apenas com temor e amor, por mais que sejam sentimentos muito sublimes inspirados pelo Binah, mas quando o estudo da Torá é feito junto com esses sentimentos. Nos explica agora o Alter Rebbe qual a ligação. Até agora ele nos explicou a ligação das emoções de temor e amor com Binah. Mas aqui ele está nos falando de Teshuvah Ilá, Teshuvah superior, que está associado com Binah. Então por que isso está associado particularmente com o estudo da Torá? Então ele nos diz, uma vez que nós explicamos acima que Teshuvah Ilá significa fazer a alma retornar ao seu nível original, ao seu patamar espiritual original, como ela se encontra antes de ser encarnada, antes de se incorporar no plano físico, etc., por assim dizer, usando a metáfora que ele utilizou, o sopro antes de ser soprado, quando ainda está dentro, então a alma quando ainda está unificada com a essência divina. Então ele nos diz, ele vai nos explicar em seguida que para atingir esse grau elevadíssimo de unificação, não basta, não é suficiente apenas o amor e temor, por mais sublimes que sejam, amor e temor a Deus, não se chega através deles a essa unificação, mas apenas e tão somente por intermédio do estudo da Torá. Apenas
Então é a Torá que tem esse poder, mas mesmo a Torá não é apenas o estudo da Torá per si, conforme enfatiza o Zohar, a Torá precisa estar acompanhada de amor e temor. Só o amor e temor não resolve, só a Torá também não, precisa ser Torá imbuída de amor e temor. Isso que ele vai nos explicar a seguir, a grandeza espiritual, a elevação que se obtém através do estudo da Torá, imbuído de temor e amor a Deus, que através disso se consegue essa unificação magnífica, fazendo a alma retornar ao seu patamar original, quando ela está plenamente integrada e unificada com a divindade. Nas palavras do Alter Rebbe, Vehine Ikar Ahava Yiddabkut Rucha Berucha, como shkatuv, Yishaken min neshikot piu vechulei knoda. O principal tipo de amor a Deus, vínculo, conexão na tshuva superior, não consiste em devoção a outro ser, e sim uma fusão de espírito com espírito, de acordo com o Zohar. Como a gente já explicou na primeira parte do Tânia, mesmo quando há um amor elevado, mas ainda podem ser dois seres que se amam. E uma pessoa ama, mesmo que não seja um amor que a pessoa queira receber algo, mas sim até dar e doar de si. Mas na linguagem do Tânia, na primeira parte, ainda há quem ame. E aquele que ama, de certa forma, ele também está expressando a sua individualidade. Ele ama, não é? Ele tem amor. Outro pode ser pelo seu cônjuge, pelo amigo, né? Mas aqui ele nos diz que está se tratando de um nível de conexão espiritual tão elevado, na tshuva ilá, na tshuva superior, que não se trata daquilo que nós falamos, ou seja, não consiste em devoção a outro ser, que você ama o outro, no caso a Deus. Aqui se trata, não, a pessoa perde sua individualidade, ele se anula por completo, até que não se diz que ele está amando, mas sim se trata de uma fusão de espírito com espírito, de maneira que a pessoa se torna um canal de expressão de Deus neste mundo. A pessoa se anula por completo, não há aqui a sua individualidade, mesmo individualidade espiritual, mesmo individualidade que expresse uma sede e desejo de conexão com Deus, mas ainda há quem deseje, quem queira. Aqui ele nos diz que se trata de um nível mais elevado, quando a pessoa se anula por completo e se torna apenas um canal de expressão de Deus nesse mundo. Isso é o significado profundo daquilo que está dito no Cântico dos Cânticos, que utiliza como metáfora o amor, né, para descrever o vínculo entre as almas e Deus, conforme está escrito que ele me beije com os beijos da sua boca, no início do Cântico dos Cânticos, como é sabido, e nós vamos explicar a seguir um pouco melhor essa metáfora e o que ela procura nos transmitir. Aqui o Alter Rebbe está nos falando que no caso da tshuva ilá, a tshuva superior, principal, o significado do amor aqui significa conexão de espírito com espírito, uma conexão total, uma unificação total do espírito daquele que ama com o amado. Isso ele nos diz. Isso está ligado com o estudo da Torá, conforme ele vai nos explicar a seguir. Começando pelo fato que ele nos explica esse exemplo, essa ideia que é trazido no Shir Hashirim, no Cântico dos Cânticos. Ou seja, aqui ele está querendo nos transmitir o que significa esse vínculo profundo, essa unificação profunda entre a pessoa, o seu âmago, sua essência, com a essência divina. Sobre isso foi dito que ele me beije com os beijos de sua boca, que nisso se expressa, se manifesta o amor a Deus, e nós vamos ver o que significa esse beijo, uma unificação total da pessoa com todo o seu ser, com todas as suas forças, com todas as suas propriedades, capacidades, vincular e unificar tudo isso a Deus.
Nós vamos ver que isso é o vínculo, isso está ligado com a Tchuvá e lá com a Tchuvá superior, que significa essa unificação total e completa com a divindade, com a essência divina. E isso se expressa, se manifesta quando esse amor consiste, quando esse amor se constitui dessa forma, dessa maneira, onde todas as forças da pessoa, todas as formas de expressão da pessoa, todo o seu ser, estão plenamente unificados com Deus. Então, segue nos explicando o Alter Rebbe. Então esse é o conceito do beijo entre aspas, não é? Uma vez que nós falamos que o principal no amor aqui é a união de espírito com espírito, daquele que ama com o amado. Então por que o beijo ele simboliza isso? Através do beijo nós temos falado muito do sopro, daquilo que está no âmago, o alento que está dentro, que depois que ele sai, mas se diz que através do beijo, conforme ele nos fala no versículo que ele me beije com os beijos de sua boca, através do beijo se unifica o alento, o sopro de um com o outro, o sopro que representa aquela parte mais profunda do ser, daquele que ama, se unifica com o sopro do amado, ou seja, isso representa uma fusão, uma unificação do âmago, da parte mais profunda de cada um com o outro, com o amado. Prossegue o Alter Rebbe nos diz, ועל זה נאמר ובכל נפשך שהם הם כל חלקי הנפש, שכל ומידות ולבושיהם מחשבה דיבור מעשה, לדווקא כולם בו יתברך. Nos diz o Alter Rebbe, por isso foi dito, amarás a Deus com toda a tua alma, Deuteronômio 6,5, que isso significa uma unificação plena, completa, isto é, com todas as partes da alma. A pessoa deve se unificar com Deus com todas as partes da alma, seja os poderes intelectuais, como os emocionais, e também as suas vestimentas, as chamadas vestimentas entre aspas da alma, que são pensamento, fala e ação, ligando-os todos, intelecto, emoções, pensamento, fala e ação, ligando-os todos a Deus. Isso vai produzir essa unificação plena, completa, com o ser amado. Nós já vamos ver no que se reflete isso, como isso se manifesta, como se operacionaliza isso. Isso que ele nos diz que o amor a Deus, de acordo com o Shema, o versículo da Torá, ele tem que se expressar bechol nafshecha, com toda a alma. Ou seja, a pessoa consagrar e voltar a Deus, levar a Deus tudo que ela tem, todos os seus poderes, não só dar o melhor de si, mas tudo de si, todos os poderes internos da sua alma, poderes intelectuais, emocionais, como também as chamadas vestimentas da alma, pensamento, fala e ação. E nós vamos ver em seguida como que através da Torá e das mitzvot, através deles nós vinculamos e ligamos todas as partículas, todas as partes, expressões da nossa alma a Deus, ligamos isso com Deus. Porque assim como esses poderes intelectuais, emocionais, ou pensamento, fala e ação existem na nossa alma, da mesma forma, por assim dizer, eles existem acima na divindade, conforme ele vai nos explicando. Então aqui ele vai nos dizendo como produzir essa unificação total e completa com Deus. Hamidot bemidotav itbarach, ma'u rachum vechulei. Isso significa que os poderes emocionais da pessoa se ligam aos poderes emocionais de Deus, se ligam e se unificam com os poderes emocionais de Deus e os canalizam. Como nós falamos, existem os atributos divinos, atributos de cunho emocional, e paralelos a isso, ou derivados disso, existem os poderes emocionais na alma da pessoa. Então, quando, por exemplo, a pessoa faz chesed, bondade aqui, ele se torna um canal, ele se unifica com o chesed divino, com a bondade e o atributo de bondade divina, e ele se torna um canal por onde flua a bondade divina aqui nesse mundo, através do chesed da sua alma.
E conforme está escrito no Talmud, assim como ele, Deus, é misericordioso e bondoso, seja você também misericordioso e bondoso. Ou seja, nós temos essa prescrição dos nossos sábios de emular a Deus, de seguir nos seus caminhos, de adotar aquilo que a Torá, os atributos emocionais de Deus, assim como a Torá descreve Deus como bondoso, como misericordioso, então cultive dentro de você também essas emoções, esses sentimentos para agir de acordo, e fazendo assim você está se unificando, você está unificando os seus poderes emocionais com os atributos emocionais de Deus, você está fazendo com que os atributos emocionais da tua alma se tornem um canal por onde flua, por onde passe a influência divina, o fluxo divino oriundo dos atributos emocionais de Deus. Então, a pessoa procura se assemelhar a Deus agindo com os mesmos sentimentos sublimes que ele age com seus atributos conforme descrito na Torá. Com isso ele está unificando os seus sentimentos aos sentimentos divinos. והשכל בשכלו בחוכמתו יתברך הוא עיון התורה דאורייתא מחוכמה נפקא. E o intelecto, como a pessoa vincula e conecta o seu intelecto ao intelecto divino, por assim chamar, aos poderes intelectuais de Deus. Seu intelecto igualmente liga-se ao intelecto e à chokhmah de Deus, a sabedoria divina, e os canaliza por meio do seu estudo aprofundado da Torá, pois a Torá emanou de chokhmah, conforme diz o Zohar, que a Torá emana de chokhmah. Então a Torá é uma expressão da sabedoria divina, quando a pessoa usa o seu intelecto e ativa a sua sabedoria, o seu entendimento, o seu conhecimento para se aprofundar na sabedoria de Deus, para estudar a Torá, para entender a grandeza de Deus. Ou seja, ele está utilizando os seus poderes intelectuais, canalizando-os para entender, por assim dizer, aquilo que nos é dado a entender do intelecto divino, da sabedoria divina que está expressa na Torá. Mesmo ocorre também com as vestimentas da alma. וכן המחשבה במחשבתו יתברך והדיבור בדבר השם זו הלכה, וכמו שכתוב ואשים דבריי בפיך ודבריי אשר שמתי בפיך. Do mesmo modo como a pessoa conecta seu pensamento e fala ao pensamento e fala divino, do mesmo modo seus pensamentos se ligam aos pensamentos de Deus, também por meio do estudo da Torá, quando a pessoa não só procura entender a Torá, mas a pessoa pensa, medita, reflete sobre isso, ou seja, ele investe o seu pensamento na Torá. Com isso ele está conectando o seu pensamento, está conectando o seu pensamento com o, por assim chamar, pensamento divino. E a mesma coisa em relação à fala. Sua fala, a fala da pessoa liga-se à palavra de Deus, que é a Halachá, de acordo com o Talmud. Se fala que a palavra de Deus é a Halachá, a lei judaica, conforme está escrito em Isaías 51:16 e também Isaías 59:21. Deus fala, coloquei minhas palavras em tua boca. De que forma? Através das palavras da Torá, a palavra de Deus que se encontra na Torá. E minhas palavras, fala Deus, que coloquei em tua boca. Em outras palavras, quando a pessoa utiliza a sua fala ou a sua boca para falar palavras de Torá, então a palavra de Deus é a Torá. E aqui, quando a pessoa coloca na sua boca as palavras da Torá, então existe essa fusão, essa união. A sua fala, as suas palavras estão sendo as mesmas palavras de Deus, ou a sua boca está dando vazão para que flua através dela a palavra de Deus, o estudo da Torá. והמעשה, e a terceira vestimenta da alma, que é a ação, מעשה הצדקה להחיות רוח שפלים, כמו שכתוב כי ששת ימים עשה השם וכולי, כנודע במקום אחר. E quando as ações da pessoa ligam-se a Deus e canalizam a sua ação, qual é a ação de Deus, o que Deus faz, aquilo que nos descreve a Torá, que é caridade, assim como está escrito em Isaías 57:15, vivificar o espírito dos humildes. Deus pratica caridade, Deus dá vida e energia para aqueles que são carentes, etc. Como está escrito, pois em 6 dias Deus fez os céus e a terra, conforme explicado em outro lugar, conforme se explica no Tânia, não é? Ou seja, que Deus, o ato de fazer significa fazer bondade.
Deus é altruísta, Deus não tinha necessidade nem do mundo, nem da criação das criaturas, não lhe fazia falta, isso não lhe complementa e etc. Por que que Deus fez tudo isso? Porque Ele é bom, e a natureza do bem é fazer o bem para beneficiar as criaturas, ou seja, Deus, o que Ele faz, porque fazer em geral é algo para fora, não é? Para mais alguém, etc. Então, o que Deus faz, Ele faz bondade, assim também deve ser a pessoa, o que a pessoa deve fazer, seus atos, sua ação, o campo de ação da pessoa, pensamento, fala e ação, a ação da pessoa deve ser ação semelhante à de Deus, bondade, caridade, etc. Ou seja, assim como no campo da ação a gente fala que Deus faz descer, Ele condensa a luz infinita divina fazendo-a descer para dar origem a criaturas, a seres e vivificá-los, fazendo-os existir e mantendo-os vivos, etc. Isso que está escrito no Gênesis, que em 6 dias Deus fez os céus e a terra, deu origem da vida, etc. E a mesma coisa, isso significa, né, que céus, terras, criaturas não têm vida própria, não têm existência autônoma. Isso nos remete às criaturas ou aos seres que são necessitados ou são carentes, que não têm recursos próprios. Então nós também, quando nós nos voltamos a eles, quando nós agimos em prol deles, fazendo bem para eles, etc., nós estamos emulando, seguindo os caminhos de Deus, agindo como Deus age. Por isso, através da prática da tzedakah que a pessoa faz aqui, beneficiando o necessitado, com isso ele também se vincula, ele vincula a sua ação à ação divina. Portanto, aqui o Alter Rebbe nos explicou como vincular todas as partes da nossa alma, seja os chamados poderes ou as vestimentas, ao paralelo correspondente na divindade, como vincular o nosso intelecto e nossas emoções com o intelecto divino, emoções divinas, poderes divinos de intelecto e de emoção, e como vincular o nosso pensamento ao pensamento de Deus, nossa fala, a fala divina, e nossa ação, a ação de Deus. Ele nos diz, Vezuhi dabkut derucha berucha, בתכלית הדבקות והייחוד, שהיא מחמת אהבה וכולי. Todos os exemplos acima ilustram aquilo que o Zohar chamou de fusão de espírito com espírito, uma unificação total e plena em ligação e fusão absoluta no nível da tchuvá superior, que se obtém ou no que consiste a tchuvá superior nessa unificação plena, total e completa, porque a tchuvá superior consiste no serviço divino por meio do amor. Tchuvá no seu nível mais elevado significa em servir a Deus com amor e da consciência de uma conexão profunda, não por mera obediência a outro ser. Não é que aqui existe a criatura, o ser e o Criador, ou que ele deve algo e por isso ele tem reverência, ou medo, ou até que ele quer amar, quer proximidade, ele anseia em se aproximar e por isso ele ama, mas aqui ele nos diz, não, tchuvá ilá, tchuvá superior representa uma fusão total e completa, um serviço a Deus por meio de amor e da consciência de uma conexão profunda, não por mera obediência a outro ser, mas por uma unificação total e plena. Ou seja, por um lado ele nos falou anteriormente que esse vínculo com Deus não vem apenas através do sentimento sublime de amor, que é necessário ter o estudo da Torá e o cumprimento das mitzvot. Mas, por outro lado, ele nos fala que essa unificação plena e completa, que se obtém através do estudo da Torá, que leva à prática das mitzvot, ele também ocorre em função ou motivado, imbuído do amor. Por isso que nós falamos, tem que haver o estudo da Torá, que leva à prática das mitzvot, mas ao mesmo tempo tem que haver esse sentimento profundo. Não basta só o sentimento abstrato, sem a consistência do estudo da Torá e prática das mitzvot e vice-versa. Mas ele nos diz então que tchuvá ilá, essa tchuvá em nível superior, que é tão elevada, que representa essa fusão elevadíssima com o Criador, consiste nisso que a pessoa se dedica à Torá com amor e temor sublimes a Deus, conforme explicado no Zohar.
E a partir de agora o Alter Rebbe vai nos remeter. Ele volta àquilo que ele trouxe no capítulo 4, citações de alguns lugares do Zohar, onde aparentemente não há tshuvá eficaz para o pecado de emissão de sêmen em vão, etc. E lá foi explicado, conforme trazido de outros livros, que a tshuvá Tata'a, tshuvá a nível inferior, não é suficiente, não é eficaz para esse tipo de transgressão, mas que sim é necessário, ou seja, que para produzir uma tshuvá completa para esse tipo de transgressão é necessário chegar a tshuvá ilá, a tshuvá a nível superior. E aqui ele volta a esse assunto e vai nos explicar por que para esse tipo de pecados é necessário chegar até a tshuvá superior, que ele explicou aqui em cima no que consiste. ולפי שפגם הברית בהוצאת זרע לבטלה, ואין צריך לומר בעריות, או שאר איסורי ביאה דאורייתא או דרבנן, כי חמורים דברי סופרים וכולי, פוגם במוח, לכן תיקונו הוא דהתעסק באורייתא דמחוכמא נפקא. Diz o Alter Rebbe o pecado sexual de emissão de sêmen em vão. Certamente as relações sexuais proibidas mais graves, chamadas na Torá de Arayot, ou outras relações sexuais proibidas menos graves, sejam elas bíblicas ou rabínicas, algumas dessas relações incestuais ou de adultério têm proibição na Torá, são proibições bíblicas, mas depois há outros relacionamentos familiares mais distantes que foram proibidos por ordem rabínica, mas ele nos diz que mesmo sendo, entre aspas, apenas por ordem rabínica, isso não torna a coisa menos grave, sendo as proibições rabínicas especialmente importantes, pois, de acordo com os nossos sábios no Talmud, as palavras dos escribas aqui seriam os mestres dos rabinos, são ainda mais estritas que as palavras da Torá. Portanto, todas essas proibições, sejam de ordem bíblica ou de ordem rabínica, elas são de fato graves. Mas aqui ele nos diz que elas têm algo em comum, algo de peculiar, quando ele nos fala que todas essas transgressões causaram um dano, espiritualmente falando, causam um dano ao cérebro, ou seja, que o estímulo, a excitação, a vontade, enfim, o desejo, paixão que levou a pessoa a cometer esse pecado, isso se inicia através de estímulos que partem do cérebro e, portanto, essas transgressões causam um dano em termos espirituais ao cérebro, do ponto de vista espiritual. Assim está escrito nos livros místicos. E por isso, qual a forma de retificá-las? Uma vez que aqui, assim como o cérebro é o centro de tudo, o centro vital, funcionamento de todo o corpo, e assim como o cérebro também representa os poderes intelectuais, né? Então, assim como esses pecados eles estão associados ao cérebro, originados lá ou causam dano ao cérebro, por isso também a tshuvá para esses pecados, essas transgressões são retificadas por tshuvá superior, que requer estudo da Torá, a qual emanou de Chokhmah uma energia cerebral. E aqui nós começamos a entender por que na Tshuvá Ilá, Tshuvá superior, não basta apenas, entre aspas, não basta apenas ou somente o amor e temor a Deus, por mais sublimes que sejam, o mesmo amor e temor gerados pelo intelecto e meditação, etc. Apenas isso ainda não é bastante, é necessário ter o estudo da Torá imbuído desses sentimentos. Por quê? Porque a Torá, de acordo com o Zohar, emanou da Chokhmah, a Torá é a sabedoria divina, na Torá está presente essa energia cerebral, por assim dizer, e uma vez que aqui esse tipo de pecados estava associado, estimulado, motivado pelo estímulo que veio do cérebro, e por isso ele também causa um dano ao aspecto, por assim chamar, de cerebral na espiritualidade do indivíduo. Por isso seu conserto e sua retificação está vinculado e depende do estudo da Torá, está associado intimamente com o estudo da Torá, que é derivado da sabedoria suprema, da sabedoria divina.
Então ele nos diz, em outras palavras, ele está nos falando que em termos místicos, outros pecados, eles também, por assim dizer, ferem e afetam a espiritualidade da pessoa, porém eles afetam poderes inferiores na alma da pessoa. Por isso, para a retificação dos outros pecados, não é necessário obrigatoriamente chegar até Teshuvah Ilá, até essa Teshuvah a nível superior, ou essa Teshuvah que está vinculada e dependente do estudo da Torá, ativando o cérebro da pessoa, colocando todo o intelecto, o cérebro da pessoa no estudo da Torá. Teshuvah Ilá, essa Teshuvah a nível superior, ela é necessária apenas para se obter a teshuvah completa. Sempre, para ter uma teshuvah completa de qualquer pecado, precisa-se chegar até a teshuvah ilá, a teshuvah a nível superior. Mas para retificação, correção do pecado, para limpar a mancha, a mácula de outros pecados menos graves, então, mesmo sem chegar a teshuvah ilá, a teshuvah superior, é possível obter esse feito, mesmo através de teshuvah tatá, mesmo somente com uma teshuvah a nível inferior. Porém, nesse tipo de pecados sexuais ou emissão de sêmen em vão, então ele nos diz que para retificar essas falhas, e de certa forma Igeret HaTeshuvah também foi escrita nesse sentido, com esse objetivo, para mostrar como a teshuvah é eficaz para todo tipo de transgressão. Mas para isso é necessário chegar a teshuvah ilá, a teshuvah em nível superior, porque uma vez que aqui a pessoa, através do seu pecado, desse tipo de pecado, prejudicou a sua espiritualidade e sua alma, e não só a sua alma, mas também o equivalente de forma cósmica no plano global superior, e isso que a pessoa afeta está indicada numa energia cerebral, entre aspas, uma energia que está associada à letra rei inicial do tetragrama, algo associado com o cérebro. Por isso também o conserto e retificação desse tipo de pecados está associado com uma energia intelectual cerebral que está presente na Torá, que a Torá é derivada da Chokhmah divina. Continua, Alter Rebbe nos diz, וזה שכתוב בתנא דבליהו, אדם עבר עבירה ונתחייב מיתה למקום, מה יעשה ויחיה? אם היה רגיל לקרות דף אחד, יקרא בית דפים, לשנות פרק אחד, ישנה בית פרקים וכולי. Como consta em Tana de Velial, livro clássico, lá se diz se o indivíduo cometer uma transgressão. E conforme o Alter Rebbe está aqui nos dando a entender, isso se refere a esse tipo de transgressão, e for passível de pena de morte no alto, ou seja, não pela execução pelo tribunal, em tempos que isso havia milênios atrás, mesmo que raramente, mas aqui se trata de pecados que são passíveis de pena de morte no alto por Deus. Se ele cometeu um pecado desses e com isso comprometeu sua própria vida, o que deverá fazer para viver? Então, esse livro Tana de Velial dá a seguinte receita, o seguinte conselho. Se ele costumava ler uma página em uma sessão de estudo da Torá, no momento que ele faz teshuvah, deverá ler 2 páginas. Se estudava um capítulo, deverá estudar 2 capítulos, etc. Então, aqui o Alter Rebbe está nos dizendo, à primeira vista, qual o significado dessa pergunta. Se uma pessoa cometer um pecado, o que ele deve fazer? Então, nós sabemos que a retificação para todos os pecados passa pela teshuvah, ele tem que se arrepender de forma sincera, fazer teshuvah. Então, o que esse livro, Tana de Velial, está perguntando? Se alguém cometer um pecado grave, passível de morte pelos céus, então o que ele deve fazer? Se fala que aqui se trata, diz o Alter Rebbe, desses tipos de pecados que nós mencionamos, que a pessoa compromete a sua vida em relação a Deus, ou conforme escrito na Torá, que tanto, ou na Halachá, que esses pecados de emissão de sêmen em vão, etc., são passíveis desse tipo de morte pelo alto, pelas mãos dos céus. E uma teshuvah simples aqui apenas não resolve, não adianta, não é eficaz. Daí vem a pergunta desse Tana de Velial, se uma pessoa cometeu esse tipo de pecado e mesmo assim ele quer viver, o que ele deve fazer para viver? Ele nos diz que a retificação para esse pecado passa pelo estudo da Torá, ou consiste num estudo da Torá de forma intensa,
Isso que ele nos disse, ele estava acostumado a estudar uma folha, que estude duas folhas. Se estudava um capítulo, que estude 2 capítulos. Né? E qual o motivo que ele... Por que ele não diz apenas, sabe o que? Que a pessoa estude Torá. Se dedique ao estudo da Torá. Por que ele diz que aqui a pessoa tem que estudar em dobro Torá que ele estava habituado? Explica o Alter Rebbe, והיינו כמשל חבל הנפסק וחוזר וכושרו שבמקום הקשר הוא כפול ומכופל וככה הוא בחבל נחלתו וכולי. Ele nos diz a razão disso, porque estudar em dobro, como na analogia da corda, nós falamos que a comunidade, que as almas estão ligadas à comunidade de Yaakov, como é uma corda ligada a Deus, Hevel Nachalato, e a gente trouxe essa analogia acima, assim como na analogia da corda apresentada acima, para ilustrar a ligação da alma com Deus, e nós falamos que existem pecados mais graves que cortam a conexão por completo da parte superior da corda, da matriz da alma, na fonte e na essência divina com a alma aqui incorporada. Então ele nos diz, caso a corda seja cortada por causa do pecado, mas depois a pessoa faz tchuvá, então o que significa? Que está se reatando a corda. Aquela corda que arrebentou, a gente está reatando ela, reatando o contato. Mas ele nos diz, quando a corda foi cortada por causa do pecado e depois ela é reatada por meio da tchuvá, então o que acontece? No lugar do nó, os fios reatados serão dobrados e redobrados para que o nó não se desfaça. Aquele lugar que arrebentou é um lugar enfraquecido, fragilizado, não dá só para juntá-lo, colá-lo, não. Tem que se dar um nó, e um nó duplo, redobrado, porque aquele lugar está enfraquecido. Então, para restabelecer a conexão, tem que haver lá um nó dobrado e redobrado. Por isso ele nos diz também aqui que isso ocorre através do estudo da Torá, que tem a ver com o cérebro, com o intelecto, como retificação desses pecados que tem a ver também com os pensamentos do cérebro da pessoa, suas vontades, etc. Mas aqui o estudo da Torá tem que ser feito de forma redobrada, como um nó redobrado no lugar que a corda arrebentou. וזהו שאמר הכתוב בחסד ואמת יכופר עוון וגומר ואין אמת על התורה. Então ele nos diz que o mesmo ocorre com a alma, a parte da sua herança Hevel Nachalato, que essa corda de contato precisa ser redobrada. Por isso consta na escritura em Provérbios 16:6, pela bondade e pela verdade é expiado o pecado. Nós vamos ver o que significa verdade, esse versículo em Provérbios. Verdade aqui refere-se tão somente à Torá de acordo com o Talmud. E aqui se fala que através da verdade, que é Torá, será expiado o pecado. E esse pecado aqui, nesse versículo, se refere ao pecado de emissão de sêmen em vão, que a sua expiação está vinculada e depende do estudo da Torá, que é verdade. Ve'avon beiteli bezevach umincha udeinu mitkaper, aval mitkaper betorá ugmilut chassadim, que dita besof perekama de Rosh Hashanah, também está escrito em Samuel 3:14. Jurei a casa de Eli, assim fala Deus, que jamais o pecado da casa de Eli será expiado com sacrifício nem oferenda. Ou seja, não vai adiantar nem sacrifício nem oferenda para expiar o pecado da casa de Eli, dos filhos de Eli. Mas esses pecados que eles cometeram, isso é o que está escrito no versículo. Porém, o Talmud nos diz que esses pecados que eram de natureza sexual, com sacrifício e oferenda não... Ou seja, esses pecados da casa de Eli, que também eram pecados de ordem sexual, emissão de sêmen em vão, etc. Então, sobre isso se fala que onde é ineficaz oferendas, sacrifícios para trazer expiação, a Torá sim resolve eficaz. Através de oferendas não seriam expiados, mas através da Torá e prática de bondades, isso está associado a tchuvá ilá, tchuvá em nível superior, então pode-se obter expiação para esses pecados também.